Pai do Senhor, irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está assistindo esse vídeo ou vai assistir, mas eu quero te desejar, seja bem-vindo à Escola Ramacom, uma escola onde é o lugar da bênção, é o lugar da revelação da palavra, é um lugar onde você será edificado poderosamente pela palavra de Deus. O intuito da Escola Ramacom é fazer você crescer na graça, no conhecimento, através da palavra de Deus. Na Escola Ramacom você pode ver, o nosso canal é no YouTube, você não paga nada, o acesso é grátis e você terá acesso a várias aulas, porque a Escola Ramacom tem várias parcerias com vários professores, onde vão ministrar aulas muito poderosas, com revelações, profundidade na palavra e um conhecimento muito rico. Então, na Escola Ramacom, você vai encontrar aulas que vão edificar o seu ministério, aulas que vão ajudar você a como liderar a sua família, a como liderar as áreas da sua vida. Então se inscreva nessa escola, faça parte, seja um parceiro. E além de se inscrever, eu convido a você, irmão, compartilha, apresente essa escola para um irmão, apresente essa escola para alguém que ministra a palavra de Deus, porque todos nós temos algo que podemos oferecer para as pessoas. Nós vemos na Bíblia Sagrada um menino em meio à multidão, no meio de discípulos, e aquele menino tem 5 pães e 2 peixes, em um tempo em que discípulos não tinham pão. Então, nós entendemos que todos nós temos algo para oferecer que outros não têm. Às vezes, eu ministro algo sobre a sua vida, mas você também pode ministrar algo sobre a minha vida. Então todos nós, ou seja, temos pães e peixes para compartilhar. Então apresente essa escola para um amigo, para alguém conhecido, para que juntos possamos crescer na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje eu quero ministrar ao seu coração. Vamos meditar no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo de número 8. Vamos falar um pouco sobre o jardim que Deus plantou. O tema desta aula de hoje é o jardim que Deus plantou. Vamos ver o que o Senhor fala conosco, vamos aprender algumas lições práticas para a nossa vida. E eu acredito que esta palavra vai edificar muito a sua vida nesta noite, ou neste dia, ou nesta tarde. Depende da hora que você está assistindo. Mas abre aí a sua Bíblia, pegue um caderno, uma caneta, escreve aí o que você achar mais importante, mas eu acredito que o Senhor vai falar conosco, eu acredito que a gente vai aprender muitas lições no verso 8 do capítulo 2. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Primeira coisa que nós entendemos aqui, no versículo 7 nós vemos Deus formando um homem do pó da terra, e o homem se tornou alma vivente depois que Deus sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Então aquele pó da terra, depois que Deus sopra o fôlego de vida nas suas narinas, se tornou alma vivente. Versículo 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então no versículo 7 nós vemos Deus formando o homem. A palavra formar aqui fala de moldar, algo da ideia que de um oleiro formando o vaso ali com as suas mãos. Então dá a ideia do trabalhar de Deus. No versículo 8 nós vemos Deus plantando um jardim. Então nós já começamos a primeira coisa que eu quero destacar aqui no versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Muitos entendem e acham que o jardim é o Éden, mas o Éden não é o jardim. Vou dizer de novo, o Éden não é um jardim.
um jardim foi plantado no Éden. Olha como está o texto. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Um jardim foi plantado no Éden. Então, o que é o Éden? Se o Éden não é o jardim. A palavra Éden fala de deleitosa, né? A palavra Éden fala de fértil, né? Então, o que era o Éden? O Éden era a terra. A terra era uma terra deleitosa, era uma terra de delícia. A terra era uma terra fértil. A terra era uma terra de paz, era uma terra de bênção. Assim era a terra antes da queda do homem. Só que depois da queda do homem, nós vemos que brotou espinhos e abrolhos na terra, né? E então, depois da queda do homem, a terra deixou de ser o Éden. A terra deixou de ser uma terra de delícia, uma terra deleitosa, uma terra fértil. A terra deixou de ser uma terra de paz, deixou de ser uma terra de bênção, né? E isso a gente aprende e se aplica isso na nossa vida, porque as atitudes têm o poder de fazer com que a nossa vida deixe de ser um Éden. A atitude de Adão de comer do fruto que Deus não permitiu teve o poder de fazer com que a terra deixasse de ser um Éden. A terra deixou de ser um Éden por causa da atitude de Adão. Então as nossas atitudes podem fazer com que a nossa vida deixe de ser um Éden. Pode fazer com que a nossa casa deixe de ser um Éden. Talvez a minha vida, talvez a sua vida, talvez a sua casa, talvez seu ministério não é um Éden mais. Não é, talvez seu ministério, sua casa não é uma terra deleitosa mais. Não é uma terra de paz mais. Não é uma terra da bênção mais. Não é uma terra de delícia mais. Deixou de ser um Éden. Mas eu quero profetizar na sua vida. Se você que vivia um ministério deleitoso, um ministério fértil, um ministério cheio de bênção, cheio de paz, uma casa cheia de bênção, uma casa fértil, cheia de paz, cheia de bênção, e deixou de ser um Éden, eu quero já declarar sobre a sua vida, que você que está assistindo essa aula, eu declaro sobre a sua vida que a tua vida volte a ser um Éden no nome de Jesus. Eu declaro restauração na tua casa, eu declaro restauração na sua família, eu declaro restauração no seu ministério, no nome poderoso de Jesus. Então entendemos aqui que um jardim foi plantado no Éden. O Éden não era o jardim, o Éden era a terra, antes da queda do homem, né? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, né? Vamos ver ao decorrer da Bíblia Sagrada que os templos de Deus, né? Os templos, o tabernáculo, a sua porta ali, a porta de entrada, sempre ficava em direção ao Oriente. A palavra Oriente significa lugar de onde vem a luz, é o lugar de onde o sol nasce. Então todo o tabernáculo de Deus, todo o templo tinha que ficar com a sua porta voltada para o Oriente. Glória seja dada a Deus. Sempre quando eles desmontavam o tabernáculo e montavam de novo, a sua porta tinha que ficar em direção para o Oriente, lugar de onde vem a luz. Nunca se ficava de costa para a luz, mas sempre ficava de frente para a luz, de frente para o Oriente, de frente para o sol, lugar de onde vem a luz. E aqui nós aprendemos uma outra lição. Nunca fique de costa para a luz, sempre fique de frente para o lugar de onde vem a luz. Louvado seja o nome de Jesus. Muitos estão dando as costas para Cristo. João capítulo 1 vai dizer que Ele é a luz do mundo. E muitas das vezes as portas da nossa vida estão contra a luz. Mas nós precisamos aprender como o jardim que Deus planta. A sua entrada estava em direção ao Oriente, estava em direção ao lugar de onde vinha a luz. Estava em direção aonde nascia o sol. Assim sejam as portas da nossa vida, assim seja o nosso ministério, em direção à luz, assim seja a nossa casa em direção à luz, assim seja a nossa vida em direção à luz.
Porque toda vez que o sol vier, vai iluminar a nossa casa. E muitas das vezes a minha vida e a sua vida está contra a luz. Mas sempre estabeleça algo em direção ao lugar de onde vem a luz. Deus, se o homem fizesse ali, armasse o tabernáculo no deserto, no tempo de Moisés, para o ocidente, com a sua porta voltada para o ocidente é o lugar onde o sol se esconde, Deus não se manifestaria naquele tabernáculo, porque a porta de entrada do tabernáculo tinha que estar em direção ao oriente, do lugar de onde vem a luz. Então, o que eu quero aplicar aqui? Nunca construa um ministério contra a luz. Nunca construa um projeto de Deus contra a luz. Sempre construa algo, sempre estabeleça algo, seja o seu ministério, seja o seu projeto, sempre em direção à luz, porque Cristo é a luz. E se você estiver em direção a Ele, Ele vai iluminar a tua vida, louvado seja o nome de Jesus. Ele vai iluminar os teus projetos, e se você ficar contra Ele, não tem como a luz atingir você, os seus projetos, porque nós estamos contra a luz. Mas que sempre os nossos projetos seja como o jardim que Deus plantou, a sua entrada em direção à luz. Glória seja dada a Deus. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte e nós precisamos aprender isso. Porque muitos pregadores, muitas igrejas, muitos ministérios, muitas famílias estão com as suas portas voltadas para o ocidente, estão contra a luz. Cristo já não é a direção mais. Cristo já não é o foco mais. Cristo já não é o alvo mais. Então que o nosso ministério, os nossos projetos, nossa casa venha estar direcionada para a luz que é Cristo. Que o seu projeto, o seu ministério venha estar direcionado sempre para a luz que é Cristo, porque luz fala de revelação. E quando as portas da tua vida, do teu ministério estiver direcionada para Cristo, Ele trará revelação para a tua vida, bênção para a tua vida, aquilo que você precisa para a tua vida, porque você está para Ele. Se nós lermos Êxodo capítulo de número 3, se você tiver com a sua Bíblia, abre aí. Êxodo, capítulo de número 3. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Vamos meditar aqui, ó. Olha o que está escrito. Capítulo número 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, para o lado ocidental, lado aonde o sol se esconde, chegou ao monte de Deus, Horebe. Verso 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, e no meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Verso 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Em outras traduções, virarei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus no meio da sarça chamou: Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. Então olha só que interessante, não perca esse ponto do jardim que Deus plantou em direção ao oriente, em direção ao lugar de onde vem a luz, em direção aonde o sol nascia, oriente. Verso 1, Moisés levando o rebanho para o lado ocidental, para o lado onde o sol se esconde, e aonde o jardim foi plantado em direção aonde o sol nasce, oriente. Moisés está levando o rebanho para o ocidente, ou ao contrário. E o anjo do Senhor
o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo em meio a uma sarça. Moisés olhou e virou. Então Moisés está levando o rebanho para o ocidente e a sarça o anjo aparece numa sarça em chama de fogo do lado oriental. E a Bíblia diz que Moisés vira para lá e começa a olhar, a analisar que a sarça não se queima. Então olha que interessante, Moisés estava em direção ao ocidente, ao lugar onde o sol se põe, onde a luz se esconde, mas ele está vendo o anjo do Senhor se manifestando, aparecendo em uma chama de fogo na sarça, e ele se vira do ocidente para o oriente, porque a sarça agora que está, o anjo do Senhor que está aparecendo em chama de fogo numa sarça, está na sua frente, e a sarça está no oriente, e Moisés está olhando aquela sarça em chama de fogo, ou seja, ele está em direção ao oriente, em direção aonde vem a luz. Moisés está olhando para a sarça, Moisés está como um jardim em direção ao oriente, a porta do jardim estava em direção aonde vinha a luz do sol. Moisés que estava virado para o ocidente, agora ele está virado para o oriente, ele está em direção do lugar aonde vem a luz, porque a sarça o anjo do Senhor está se manifestando na sarça em chama de fogo. Então percebe-se que Moisés vira em direção ao oriente, vira em direção à sarça, do lugar de onde vem a luz. E Deus se manifesta a ele, Deus fala a ele, Deus se revela a ele, Deus revela a sua intimidade para ele, os seus segredos para ele, dizendo que ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então Deus começa a se revelar os seus segredos para Moisés. Mas isso só acontece quando ele se converte do ocidente para o oriente. Porque agora Moisés está em direção à sarça. Moisés agora está em direção de lugar da onde vem a luz. E quando ele se vira para aquela direção da onde Deus está se manifestando, Deus começa a falar com ele. Então Cristo é a luz. Se você estiver em direção a Ele, Ele vai revelar grandes coisas na tua vida. Ele vai revelar grandes mistérios sobre a sua vida. Que o teu ministério, que a tua igreja, que a tua casa sempre esteja estabelecida em direção do lugar da onde vem a luz. E a luz é Cristo. Glória seja dada a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor. Então nós, voltando ainda no livro do Gênesis, nós vemos que Deus planta um jardim em direção ao oriente, e nós vemos que um jardim foi plantado no Éden. O Éden não é um jardim foi plantado no Éden. Éden significa terra deleitosa, terra de delícia, terra de prazer, terra de bênção e terra de paz. E as portas desse jardim, a entrada desse jardim estava em direção ao oriente, ao lugar de onde vem a luz. Glória seja dada a Deus. Esse estudo, irmão, nós vamos terminar aqui. Nós voltamos a dar esse estudo na próxima aula. Vou dar continuidade, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade em Gênesis capítulo 2, versículo 8, no jardim que Deus plantou. Eu convido você a não perder a segunda parte desse estudo. Será muito edificante, será muitas revelações da parte de Deus. Então não perca, compartilhe este vídeo com um parceiro, venha aprender a palavra de Deus conosco, venha ser edificado através da Escola Ramacom, um lugar de bênção, um lugar onde a revelação de Deus, da sua palavra, vai fluir ao nosso coração. Deus abençoe a você que está junto conosco, aprendendo a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a segunda parte desse vídeo. Glória a Deus.